Ora viva, muito boa noite, caro telespectador internauta que nos vê a partir da nossa página do YouTube. Falamos especificamente da FTV Live e que já está no ar o programa Debate Político que passa todas as noites de sexta no seu ecrã para lhe trazer o melhor do debate, como temos dito habitualmente. E para o dia de hoje não vai ser diferente, temos temas que marcam a atualidade nacional que estarão nesta mesa a serem arrolados pelos nossos analistas. Tenho mesmo ao meu lado o professor Pangaia, Baltazar, como também Orlando, que nos vão ajudar a compreender esses mesmos temas. E o primeiro a ser discutido é sobre os últimos pronunciamentos de Severino Nguema em relação àquele que é o diálogo inclusivo nacional, que tem como objetivo resolver os diversos dilemas que se têm verificado logo após a época das eleições. E se quiser saber quais são os outros temas que serão discutidos, fique ligado a esta edição até ao final. E, caro telespectador internauta, que comece a discussão. Bem, em relação a este primeiro tema, é importante referir que Severino Nguema disse que o diálogo nacional inclusivo não está no formato ideal. Isto significa que para Severino Nguema está distante daquela que era a proposta original, mas o mesmo não perde a esperança. Acredita que poderá surtir algum efeito, vendo no diálogo uma oportunidade para reformas profundas, não apenas no que diz respeito àquela que é a parte eleitoral, mas também no contexto geral. Professor Pangaia, muito boa noite. Nós temos os últimos pronunciamentos do professor Severino Nguema. Ele diz que o diálogo nacional inclusivo não está no formato ideal. Possivelmente ele teria uma proposta diferente em relação àquela que é a estrutura que o diálogo nacional inclusivo devia ter. Mas, ao mesmo tempo, Severino Nguema tem a esperança de que este diálogo possa ter algum efeito positivo, não apenas no contexto eleitoral, depois dos resultados serem anunciados, mas numa forma geral. Como é que olha e se o diálogo está de fato distante daquela que é a proposta original? Como acha que poderia ser reformado para melhor cumprir os objetivos deste mesmo processo? Muito boa noite, os seus pontos breves, professor. Boa noite para si, boa noite, colegas do painel, boa noite, telespectadores. Vamos poder partilhar a esse ponto relativamente àquilo que constitui o nosso ponto de vista. Mas antes eu pretendo aqui trazer o clamor dos funcionários e agentes do Estado que vêm descontando para a assistência medicamentosa. No entanto, a referida assistência não tem se refletido por parte destes. E temos estado igualmente a ter problemas de enterros condignos por parte da maior parte dos funcionários que acreditam no subsídio de funeral que o governo tem estado a dar, mas esse subsídio aparece muito tardiamente depois das famílias realizarem o enterro. Muitas famílias têm estado a realizar enterro dos seus entes queridos, funcionários, neste caso do Estado, de uma forma vergonhosa. Nem parece terem sido aqueles que trabalharam para o governo, aquele que tem sido o orgulho de alguém trabalhar para o Estado, mas no seu último momento temos estado a constatar situações em que vários setores da função pública não disponibilizam imediatamente aquilo que deveria se usar para o enterro condigno aos funcionários. É alertado, aliás, exortado o setor público, a função pública, sobretudo Inocêncio Impissa, que é o ministro da Administração Estatal e Função Pública, para que possa rever esse subsídio de funeral por parte dos funcionários, por forma a que ele possa ser disponibilizado em tempo útil e garantir o enterro condigno aos funcionários. Veja só, porque os funcionários já se aperceberam de que esse direito que eles têm aparece tardiamente. Muitos setores os funcionários estão-se a organizar em associações, contribuindo para um fundo social que, a partir dele, eles possam responder de imediato para poder realizar enterros condignos. Por um lado, estão a ser descontados no aparelho do Estado. Por outro lado, o pouco salário que eles recebem, igualmente estão a fazer contribuições para o Fundo Social, por forma a garantir que o enterro seja condigno para os funcionários. É doloroso isso que está
acontecer. O último ponto prévio tem a ver com a questão dos passeios no município de Maputo, que acabaram de abrir ranhuras em diferentes avenidas, passeios que deviam servir para que os pedestres pudessem usar de uma forma condigna, mas, no entanto, o Conselho Municipal de Maputo entendeu abrir covas e poder, não sei para que fins, e isso está a perigar a vida de muitos pedestres. Muitos vão se tropeçando com esses buracos que foram abertos, e particularmente aos cidadãos com deficiência visual que usam bengalas brancas, e que aqueles buracos não existiram, e era preciso que o Conselho Municipal pudesse se explicar a razão pela qual andam a abrir carreteiras nos passeios, reduzindo assim o tamanho do passeio que os pedestres poderiam estar a usar. Muito bem. Em relação à questão do Severino Ngüenya. O Severino Ngüenya é um cidadão moçambicano e ele tem o seu ponto de vista relacionado com essa questão do diálogo político inclusivo nacional. Ele acredita que o modelo atual ele pode não trazer resultados esperados, tem seus pressupostos ao assim afirmar, da mesma maneira que eu também tenho meu pressuposto que esse diálogo político nem deveria existir, porque o que está em causa aqui não se trata da concertação de ideias dos moçambicanos. Trata-se sim de respeito pelas leis. O grande problema que nós temos aqui é que nós temos leis que não são respeitadas por aqueles que são signatários, sobretudo. Então, o que vale haver um diálogo e daí poder-se assinar um acordo para depois ser ignorado? Então, não faz sentido. O maior problema aqui é a questão daquilo que essas figuras que estão a promover esse diálogo, que logo à partida não nos oferece confiança de poder cumprir com o acordo que vai ser assinado. Não há nenhuma lei que autoriza aos signatários partidos políticos nas eleições a poder encher as urnas. Não existe essa lei, não é? Não existe igualmente a lei de poder estar aí a viciar os editais. Não há lei que diz isso. Agora, o que se pretende neste momento de poder carregar tanta gente para fazer esse debate e depois elaborar um instrumento bonito e não ser respeitado? Então, para mim, não é esse diálogo que vai resolver os problemas dos moçambicanos. O que deve resolver os problemas dos moçambicanos é a mudança de mentalidade, aquela que carrega consigo a ganância do poder, aquele que carrega consigo a falta de amor com o nosso próprio país, porque todos nós somos moçambicanos. Vamos nas eleições livres, justas e transparentes. Os moçambicanos que concorrerem e puderem ganhar, que lhes deixa governar, porque também são moçambicanos. Agora, o problema de nunca querer largar o poder, porque os outros não têm... Não sei qual é a questão de que não têm capacidade. O colonialista também dizia o mesmo, de que os moçambicanos não seriam capazes de governar esse país, razão pela qual não poderia lhes dar a independência. Ficaram muitos anos a ter esse discurso. É a mesma questão que estamos a ter nos dias de hoje. Não, para mim, o mais importante aqui é que deve-se mudar a mentalidade de quem está a dirigir esse país e, desta forma, realizar eleições livres, justas e transparentes, divulgar resultados que efetivamente possam advir das eleições. Já estamos a ouvir agora, temos estado a dizer a questão dos funcionários da Rádio de Moçambique, que disseram que queriam divulgar a verdade eleitoral. E não há ninguém que foi atrás dos funcionários da Rádio de Moçambique para que eles divulgassem tal verdade eleitoral que eles têm. Aliás, essa seria uma missão até da PGR, Procuradoria-Geral da República, a poder ir pegar os funcionários da Rádio de Moçambique, forçar a eles a poder transmitir tal verdade eleitoral que eles têm. Porque eles disseram que
eles estavam em frente do processo eleitoral. Aliás, estavam em todos os lugares onde decorreram as eleições gerais. E nessa ótica eles tinham a sua verdade eleitoral. Por que não foram chamados eles para poder, tendo em conta que muitos cidadãos ainda continuam a nutrir essa questão de que houve fraude nas últimas eleições. E ao aparecer um órgão público a poder anunciar isto e não haver ninguém capaz de reagir perante este cenário, o que isso significa? Então nós não estamos a amar esse país. Se nós realizarmos eleições livres, justas e transparentes, ganhar aquele que efetivamente ganhou e todos eles puderem se abraçar, nós sairemos desse cenário. Vamos estar aqui, tantas sentadas, tantos acordos, mas no final, na prática, esses acordos não são cumpridos. Não estamos a gostar desse Obrigado, país. professor Pangué. Muitíssimo obrigado pela sua intervenção. Baltazar, muito boa noite. O professor Pangué defende a mudança de mentalidade por parte de quem está à frente de todo esse processo do diálogo inclusivo. Na sua percepção, dado que Anguenha já alertou para matanças pós-eleitorais, como também a captura da iniciativa do diálogo, quais os mecanismos que poderiam prevenir abusos ou manipulações políticas e permitir que, de fato, esse processo tenha o resultado que se espera? Bom, primeiro dizer muito obrigado pelo convite e convidar, saudar aos colegas do painel, saudar aos telespectadores que nos acompanham a partir da casa. Bom, eu traria aqui como os meus pontos prévios. Primeiro, tem a ver, não respondendo ao professor Pangai, que já aqui antecipou a este debate que tem a ver com o município de Maputo. Claro, já deixa sinais claros de que o outro lado do partido, nesse caso o Partido Frelimo, já mexe com aquilo que é a nova, que podemos considerar a nova oposição do país, que nesse caso é o Partido Namola. Se formos a ver, o município de Maputo já nos mostra um cenário diferente daquilo que é a cidade de Maputo, com algumas construções, com algumas reabilitações ou com algumas obras que já estavam paralisadas há muito tempo. Como eu disse, não é uma resposta àquilo que o professor Pangai já estava a dizer, mas é isso, no meu ponto de vista, como sempre disse no Partido Frelimo, a vitória prepara-se, a vitória se organiza. É nesse sentido que, atacando algumas obras que eram mesmo muito prioritárias daquilo que é a própria cidade, e estaremos aqui já a preparar, ou estariam aqui a preparar aquilo que são as suas eleições, e já mostram sinais claros de que há uma preocupação de futuramente voltar a concorrer e a ganhar as próprias eleições, né, dentro daquilo que são os seus propósitos. Mas é positivo num lado, porque estamos a ver que pelo menos já temos uma oposição forte que já mexe com o partido no poder. Então, poder deixar claro isso e sobre essas obras que vêm acontecendo na província, nesse caso na cidade de Maputo, pecam muito bem, como o professor Pangai deixou aqui, pelas alguns sinais claros de paralisação das obras, de alguns buracos que podem ser uma ameaça dentro daquilo que são as obras. O segundo ponto seria que tem a ver nesse caso a cidade de Chibuto, ou podemos dizer a cidade de Chibuto, sim, hoje completa 54 anos da categoria de cidade, e estamos a dizer que os funcionários daquela idilidade estão há cerca de 5 meses sem receber salários. Então, acredito que o presidente do município de Chibuto, que responde, acredito que seja o Henrique Machava, deixa à sorte os seus funcionários, depois de 5 meses esses mesmos funcionários não estarem a receber seus salários. Isso é preocupante para certas pessoas ou certos indivíduos que são responsáveis dentro de uma família, e são figuras importantes que deixam paralisar a vida não só dele, mas também de uma família. Outro ponto seria aquilo que já vínhamos deixando sinais nos outros debates anteriores, que tem a ver com a questão desse projeto que foi construído, que o tal dito Fidel, né? Um projeto que tem a ver mais com a recuperação ou crescimento daquilo que é as zonas mais recônditas. Estamos a falar dos distritos, das vilas e por aí vai. Recentemente circula um vídeo nas redes sociais que tem a ver com o secretário-geral da província, o secretário-geral,
secretário de Estado. O secretário de Estado, sim, obrigado. O secretário de Estado da província de Niassa, o Silva, acaba aqui trazendo uma abertura ou uma preocupação, não é nenhuma preocupação, mas sim, ele deixa claro que aquilo que já vínhamos debatendo nos outros programas, que este projeto ou esta iniciativa não só deve abranger aos que pertencem ao Partido Frelimo, mas também deve se alargar mais a pessoas que têm necessidade maior em querer se reconstruir-se ou poder criar seus negócios. Ele bem claro deixa no seu pronunciamento de que direcionando aos seus camaradas de que camaradas, desta vez não podemos comer sozinho, devemos comer com os outros, nem até os críticos também devem começar a comer. Isto é um sinal claro que antigamente a estes projetos eram direcionados muito mais aos membros do partido, mas aqui o secretário de Estado deixa claro que chegou a vez de distribuir a outras camadas, a outros estratos sociais que pertencem ao Estado, porque esse país é nosso, então todo mundo merece ganhar esse ponto. Bom, indo aquilo que é a sua questão que coloca aqui do nosso debate em relação ao pronunciamento do filósofo Severino Ng'uenha, aquilo que o Dr. Panga já disse, e dentro daquilo que o próprio Severino Ng'uenha vai falar na sua fala, podemos dizer que como o Dr. Pangai se disse, é um moçambicano e tem direito à sua opinião, é uma pessoa já com muita experiência nesta matéria de democracia e assuntos políticos do país, e claramente é alguém que fez parte dessa toda negociada. Ele muito bem diz que fez a questão de reunir-se com o presidente Filipe Jacinto Nyusi, depois atualmente com o Chapo. Eu diria que o diálogo nacional inclusivo, o tal diálogo nacional inclusivo que neste momento está a decorrer, eu diria que ele não estaria a ser abrangente se formos a pensar da maneira que foi construído, da maneira que as coisas foram traçadas para enxergar. Muito bem, o Severino Ng'uenha diz que neste momento a contribuição que para ele acaba deixando é que em vez de, no lugar de morrer mais indivíduos, já que estão a morrer menos indivíduos. Eu acho que essa nem devia ser a preocupação. A preocupação seria eliminar as mortes, né? É através desse diálogo que estamos à procura. Houve roda de conversa em que o próprio Severino Ng'uenha e outros pensadores, outros acadêmicos que acabaram encontrando, mas o perfil daquilo que é o diálogo inclusivo, sinceramente, está-se a falar que a inclusão do próprio Venaço, porque o Venaço é aquele que podemos dizer que é o cabeça, é o dito o agitador, é dito a pessoa que está em frente, a pessoa que um dos seus membros a partir da província de Sofala veio dizer que o Venaço podemos dizer, é o dono da construção dessa própria ideia do próprio projeto do diálogo nacional. O Venâncio Mungana é a causa da criação desse diálogo. É a causa da criação desse diálogo. Então, por que estamos a deixar alguém que cria essa ideia ou dá essa iniciativa e, por sua vez, ele não está? Então, estaremos aqui a fechar aquilo ou a trazer aquilo que são os interesses mais pessoais ou interesses mais de um partido e não na inclusão. Porque estamos a dizer que, pensando a longo prazo, dentro daquilo que estamos aqui a prever, é de que se não há inclusão do próprio Venaço, os problemas que vierem futuramente serão condicionados com este mesmo candidato, com este mesmo movimento em que ele pertence. Então, por que estaríamos aqui a deixar? Se nós queremos algo que amanhã que não volta a se repetir, não volta a acontecer, é preciso chamar esse candidato, porque é um ator-chave daquilo que é o futuro político deste país. Muito bem, muitíssimo obrigado, Baltazar. Passamos então para si, Orlando. Muito boa noite. Temos cá duas percepções não muito distantes uma da outra, mas já num outro contexto, quais os sinais que podem indicar de que, de fato, este diálogo inclusivo está a caminhar a bom porto, está a surtir bom resultado? E caso esses resultados não sejam vistos depois de um determinado tempo, quais são as consequências que podem vir no que diz respeito à confiança pública no governo? Muito boa noite. Tem também o seu tempo para os pontos prévios. Muito boa noite, professor Pangaia, Belize, Baltazar. Boa noite os fiéis da FTV, boa noite os internautas. A questão prévia mesmo tem a ver com o comportamento das algumas instituições municipais ou mesmo públicas que pertencem a este país. De referir que o Conselho Municipal de Guru teria tirado uma nota
de proibição assim para a questão da marcha, a saudação ao partido de Ana Mola. Bem, este comportamento é um comportamento não típico daquilo que é a conjuntura atual de mudança de mentalidade naquilo que tem a ver mesmo com a construção de unidade nacional e não só de respeito pelo direito, pelo Estado de Direito democrático, onde cada um pense, cada um é livre, cada um está dotado do seu conhecimento para a contribuição deste país. Bom, aquela nota de proibição de que não poderia o partido da Ana Mola marchar naquela cidade porque havia-se pedido antes deste partido, o Partido Frelimo, para a mesma atividade. É preciso estar bem claro que a lei infere que, estando uma outra organização político-partidária com atividades similares dentro da mesma área jurisdicional, o que deve acontecer é que o Conselho Municipal deve coordenar os itinerários para que estes partidos não possam cruzar-se e criar talvez alguma agitação que possa perturbar a questão da ordem e segurança pública. Significa que o Conselho Municipal não tem a legitimidade de autorizar ou de proibir que qualquer que seja partido político não possa exercer sua atividade normal. A título de exemplo, a própria marcha. Então, este comportamento é um comportamento de que dificilmente vamos ter o nosso Estado moçambicano a evoluir com esse tipo de comportamentos. Foi a mesma coisa com a Manissa. Não se deve proibir na totalidade. É só dar novos itinerários. Esta área, aquela área, não pode, porque os mesmos pediram para a mesma atividade. Já proibir na totalidade, este comportamento é o comportamento de indivíduos que manchem a reputação como Estado moçambicano e que, inclusive, o Partido Frelimo é tido como um partido autoritário, um partido que coloca em causa os direitos fundamentais dos outros ou direitos dos outros partidos políticos que têm respeito de igualdade. Não existe em Moçambique um partido privilegiado em relação ao outro. Isto começa a criar uma confusão naquilo que é a resolução dos conflitos pós-eleitorais. Então, logo, há uma alerta muito importante que o povo moçambicano deve começar a nutrir e a se preparar psicologicamente. Porque com este tipo de comportamento, estamos a correr o risco que nos próximos pleitos eleitorais, caso exista aquelas doenças anteriores de roubo de votos, de resultados manipulados, tal, vamos ter situações muito mais violentas que as anteriores. Então é preciso com que o próprio secretário-geral do Partido Frelimo possa interferir nesse assunto, porque o Partido Frelimo é que condicionou isto naquele ponto de país. Ele é o cabeça do partido, ele é que deve trazer algum esclarecimento sobre esse comportamento ou essa decisão da autarca de Guru, porque não se justifica, não se explica. A lei infere outra coisa e o Conselho Municipal posiciona de outra forma. Isso não pode acontecer. E não só por ser Guru, qualquer autarquia neste país que haja atividades que coincidam as datas de diferentes cores, de diferentes partidos políticos, não se pode proibir. Simplesmente é atualizar o itinerário do primeiro e depois coordena o itinerário de segundo para que as atividades desses partidos políticos que fazem parte a esta nação possam trazer uma informação, aliás, possam trazer uma imagem de que vale a pena confiar nas instituições municipais e não só também estatais. Exato. Então, não é legitimidade do consumo, essa não é atividade, não é tarefa do torqueador. Então, aquela decisão é uma decisão que vai colocar o próprio Ana Mola numa situação para eles consideram a Ana Mola como um partido como uma ameaça. De rebelião, assim, indisciplinado por aí tal. Enquanto, na verdade, quem é o mentor de tudo isso é o Conselho Municipal. É preciso que o Conselho Municipal... Acho que não podemos... Estamos no momento de ver exercício de atividades. Nós estamos no momento de ver problemas desta natureza. Se as autarquias já foram eleitas, já foram indicados quem são os vencedores. Qual é a dificuldade
ainda que seja Renamo, MDM, Ana Mola, Partido Frelimo, seja qual for, ainda que seja outro partido ser primeiro a pedir, quer dizer, a informar a Conselho Municipal sobre. É preciso com que este também atualize, se haja uma atividade similar com outro partido político. Muito Então, bem. isso estaremos a construir o nosso Estado fora dos conflitos, fora de ódio, fora de más interpretações sobre as atividades, sobre as competências dessas autarquias municipais. Muito bem. Bom, relacionado com essa questão que tem a ver com o pensamento do Severino Nguyen sobre a não eficácia ou a não credibilidade do modelo pré-concebido para a questão do diálogo inclusivo, eu creio que ele tem toda a sua razão. Porque este diálogo já não inspira confiança em primeira mão, e as personalidades estão contidas neste diálogo político são personalidades que, se formos a ver no princípio dos resultados das últimas eleições, a dado momento já tinham aceite naturalmente, mas pela insistência de quem achou que não eram reais aqueles resultados, forçou-se até a mudança de alguns resultados de forma aritmética, né? E os mesmos visados que estão a fazer parte foram se beneficiando disso. E esses indivíduos, pelo que estamos a ler, são grupos de indivíduos que já foram comprados da sua mentalidade. Quer dizer, o seu valor de existência como oposição político-partidária já deixou de existir. Essa pode ser uma ação para delinquir aquilo que são os destinos deste país, aquilo que é o bem-estar social e econômico. E isto coloca em causa o prestígio. Que tipo de diálogo dessas mesmas pessoas vão fazer sem a existência do proeminente sobre o diálogo inclusivo, que era a questão de resolver conflitos pós-eleitorais e a sua eliminação na totalidade. E esta figura não está inclusa lá. Então, estamos a dizer que este tipo de diálogo inclusivo é um diálogo, primeiro, para o inglês ver. Segundo, não vai beneficiar a ninguém se não acomodar os interesses desse grupo que está neste processo, e também vai fazer de contas de que alguma coisa ser feito. Há dias atrás, foi em Sofala, vimos uma denúncia de um cidadão numa das TVs a dizer que, olha, como é que o diálogo político inclusivo é realizado num hotel? Qual é a equipa, essa equipa que foi criada, que está no terreno, terra a terra, para conseguir conversar com os munícipes? Mas, a dado momento, o diálogo é realizado no hotel. Era esse comportamento que talvez eles viram que, como se trata de um diálogo de manipulação, um diálogo que não vai só ter os resultados que talvez o moçambicano não espera, e viram que Venâncio Mondlane, se estiver incluso naquele grupo, ele até poderia denunciar sobre o modelo, como forma que o diálogo está a ser encaminhado, está a ser tratado. E isto começa a colocar em causa, porque já houveram vários diálogos, e essas mesmas personalidades estão hoje nesse diálogo, estiveram em outros diálogos também, e que o resultado foi negativo. Então, esse comportamento é um comportamento que, em algum momento, acaba colocando em causa cada vez mais a raiva do próprio moçambicano, coloca em causa, como posso dizer, o espírito de rebelião, assim, por causa do quê? Porque o processo em si é defeituoso. Quem representa neste momento a vontade popular é quem está com o povo. E este indivíduo que está com o povo, era esperado que ele esteja dentro deste pacote de discussão, não como participante, mas como integrante do grupo, para discutir alguns assuntos. As declarações de Severino Nguyen foram bem claras. Os 21 pontos que foram propostos a princípio para um diálogo com o Presidente da República, quando era candidato assim, são os mesmos pontos que foram abordados para o quê? Para este diálogo. E este diálogo, este prominente, não está incluso. Que tipo de diálogo se espera enquanto o indivíduo que está a reivindicar, que está a chorar, que está a repudiar, que está a reivindicar, e que não,
o que está acontecendo beneficia o povo e ele não está lá dentro, que tipo de diálogo se espera? Eu acho que posso responder essa pergunta. É um diálogo exclusivo. É para um determinado grupo, mas excluindo o Venâncio Mulher. Obviamente, isso está mais claro que não é inclusivo. Inclusivo não interessa o teu status, não interessa a sua religião, o corpo partidário, não interessa. É preciso que todos possam opinar. E há uma coisa muito engraçada. Neste momento, talvez, que estás a discutir isso, os resultados já existem. Simplesmente será uma metáfora para depois vir apresentar os resultados. E vamos, em termos de inquérito, há pessoas que não, como que tal pessoa não está lá, porque a confiança tem que aquele indivíduo esteja lá para vir fazer alguma coisa. Então, ser excluído significa que o diálogo em si pairam dúvidas. Não é um diálogo do que é de prestígio, de credibilidade, que possa dar a questão de confiabilidade. Muito bem. É desta forma que, na própria construção do governo em si, vamos ver agora, no discurso do Presidente da República, falou de um assunto, mas na construção vê outra coisa. Significa que esperava-se uma mistura, né, de indivíduos de diversos corpos políticos, que identificam-se com diversos corpos políticos partidários, para construir um governo. Após a tomada de posse e na pós-construção para o governo, vamos ver, não existe nenhuma pessoa que esteja numa outra cor partidária, mas simplesmente aquele grupinho. É daí que o nosso Estado não avança. Por causa do quê? Porque o nível de pensamento é o mesmo. Da mesma forma que o partido no poder, ela força com que os moçambicanos tenham o mesmo pensamento e não direito ao contraditório e não direito à reclamação. Então, logo, são apelidados. Porque se por acaso a Frelimo estava acostumado a ter, por exemplo, a Renamo, o MDM, agora a Nova Democracia, em que ele possa manipular de forma diferente, usando esses métodos de diálogo, enquanto no fundo, é para comparar a mentalidade e fazer relaxamento. E eles estão a relaxar isso há anos. E hoje em dia, que já tem alguém que sabe dizer não, sabe dizer sim e sabe contrariar as ideias deles e trazer uma outra visão, eles não o querem. Por quê? Porque eles sabem que, caso esse indivíduo esteja lá, aquilo que são objetivos individuais não serão logrados. Muito bem, muitíssimo obrigado, Orlando. Sim, Agradeço imenso. Eu acho o que está a acontecer aqui é uma situação de poder distrair aos moçambicanos com o dito diálogo político inclusivo. Distrair por quê? Temos ali vários pontos que estão sendo alencados para se discutir, mas que, na verdade, o aspecto fundamental são as eleições. Única coisa, o resto dos aspectos, eles serão resolvidos pelo partido que vai ser eleito pelo povo. Sim. Daí que não vale a pena, neste momento, andar a mexer tantos aspectos para poder resolver. Porque muitos dos aspectos que estão sendo discutidos aqui serão inclusos nas políticas públicas pelo partido que vai ganhar as eleições. Esse partido, ele vai apresentar, através do seu manifesto eleitoral, vai transformar o seu manifesto eleitoral num programa de governação. Então, esses problemas todos que estão a tentar ser resolvidos agora, a serem discutidos no diálogo, só poderão ter eco pelo partido que irá vencer as eleições. Então, para poder distrair a memória dos moçambicanos, acaba colocando tantos aspectos e deixando de alguma forma a relevância daquilo que é o problema essencial que são as eleições. Neste momento, o que devia se discutir era apenas a questão das eleições. Quem que deve efetivamente dirigir o processo eleitoral? Numa situação em que há uma desconfiança total de todos os moçambicanos. Se calhar até pegar figuras de fora para pegar todo o processo eleitoral, a partir do recenseamento eleitoral de raiz, assim como as próprias eleições, daqueles que não fazem parte de nenhum desses partidos e nem seja também moçambicano. Se calhar até Nações Unidas, para poder pegar esse processo todo e todos os partidos serem meros assistentes à espera dos resultados que daí advirem. Ou outra questão desse processo de poder se votar de uma forma eletrônica. Aqui o barulho aparece
pelo fato de não haver concordância nos resultados que vêm nas eleições. Mas Moçambique está preparado para o sistema de votação eletrónica? Temos ainda já capacidade dessa transformação digital para esse sistema? Olha, o seguinte, é só vontade política para isso acontecer. É vontade política. Temos aqui esses doadores internacionais que drenam vários recursos para distribuir partidos que no final do dia não vemos a vantagem disto. Por que não se pega esses recursos que são distribuídos para os partidos políticos e não só, também para até pagar aqueles que devem fazer, quer dizer, adulterar os resultados? São muitos recursos que aparecem aí. Então, para mim, se não é possível essa questão da votação eletrônica, então que todo o processo eleitoral, partindo do recenseamento eleitoral, assim como a própria votação, que seja um órgão fora dos moçambicanos, que todos eles, todos os partidos, não haja ninguém aqui, um partido que concorre e ao mesmo tempo seja árbitro. O que está a estragar é exatamente essa. Muito bem. A partir daí, não há como todo aquele que está a concorrer e ao mesmo tempo também é árbitro do mesmo processo. O que vai acontecer é exatamente isso. Muito bem. Cada um vai manipular a forma como ele pretende. Agora, outra questão que eu pretendia dizer aqui, queria clarificar só a questão dos buracos que eu estava a referir. Os buracos que eu referi no meu ponto breve, que o Conselho Municipal de Maputo está a abrir, não estou a referir daqueles buracos decorrentes das obras, mas buracos abertos propositadamente para requalificar os passeios. Tem aí algumas ranhuras que abriram nos passeios. Para que fins a gente não sabe. Por que razão nós não sabe? O Conselho Municipal deve explicar. Aquelas ranhuras que abriram e depois até acabaram rebocando, deixando aí os passeios diminuídos e, sobretudo, as pessoas com deficiência física que usam bengalas brancas estão aí a cair várias vezes. Então abriram aqueles buracos para fazer o quê? Esse é um outro caso de estar a abrir buracos para fazer determinadas obras que levam eternidade sem poder voltar a fechar. Mas neste caso concreto são buracos abertos propositadamente para se manterem nos passeios. Obrigado, Sapanha. E outra coisa muito logo depois já poder intervir, Baltazar. Muito grave neste diálogo político é que o problema muitas das vezes não tem nada a ver com a ausência dos instrumentos legais. O grave é a violação da própria lei. Esses atores que hoje vão debater estão conscientes e sabem muito bem que o problema não é questão da legislação, é a violação da lei, o não respeito do que do próprio legislador teria legislado. Porque o que acontece é que não se respeita os resultados, não respeita o processo em si, constitui uma comissão que a lei é clara e não respeita, é uma violação de lei. A própria solução disto tudo, muitas vezes não deve gastar com o dinheiro de conversar. Não. Olha, o nosso pecado é não cumprir com a lei. Vamos cumprir com a lei. Se a gente cumprir com a lei, veremos se é a lei ou nós temos deficiência. Não, a própria solução está ali no cumprimento escrupuloso da lei. Mas essas entidades não cumprem com a lei. Eles provam a lei e deixam o moçambicano na expectativa e o moçambicano concebe aquele instrumento, se informa, interpreta e espera no tempo. Chegado o momento para ver o resultado, a própria organização, as próprias comissões disso tudo, não cumpre, violam a lei. E quando vemos o moçambicano reclama, diz que não, alguma coisa não está bom. Quer dizer, ele cria um jogo e esse jogo está a decorrer 90 minutos, estão a perder e depois querem reverter a situação pela conversa, pela haver desculpas. Não é isso. Se é 90 minutos. Há compensação, não há compensação. Porque não se pode inventar algo claro. É o respeito pelas leis. Esse todo diálogo que está acontecendo aqui não tem nada a ver com esses todos os passeios que vão fazer, não. É só simples. O que a lei infere é isto. O que tem que acontecer deve-se cumprir e vamos esperar. Muito bem, a pior coisa é a seguinte, é que mesmo depois de poder violar as leis e serem pegas as pessoas, mandam um processo à PGR, não são julgados. Estamos a falar de 275 ilícitos eleitorais das eleições passadas, 2024, que o Conselho Nacional das Eleições, assim como o Conselho Constitucional, a Comissão Nacional de Eleições, assim como o Conselho Constitucional, disseram de que mandaram esses processos para a PGR.
Até hoje não há julgamento. Obrigado, Sapanga. Muitíssimo obrigado. Eu só queria comentar em relação ao que os colegas disseram. Frisa-se muito a questão do modelo que está a ser usado, se é eficaz ou não para aquilo que queremos atingir em termos de encontrar as melhores soluções dentro deste diálogo. Primeiro, estamos a dizer que o diálogo ele não é inclusivo porque o problema aqui não é Venâncio enquanto ele político, mas sim estamos a falar, independentemente se fosse Venâncio ou que é, mas no lugar em que ele está e o que ele, portanto, protege é legítimo e é o correto. Qualquer um, se fosse mesmo o Dr. Pangai a representar ali o próprio Venâncio, com as ideias de Venâncio, era necessário que incluísse o Dr. Pangai, porque ele faz parte e reivindica isso. Estamos a dizer que a questão é que as pessoas que estão em frente disso estão a levar muito mais ao lado de Venâncio e não da causa. Não da causa, Sim. exatamente. Então vamos dizer que não levem Venâncio como alguém que, posso dizer, terrorista, como se diz, assim, mas estamos a falar que alguém que quer alguma mudança. Estamos a dizer que o futuro nos prevê, se a gente for excluir o Venâncio, estamos a dizer que o que estamos a fazer hoje, amanhã, não vai valer. Não vai fazer a causa em si foi pega e foi avaliada, exatamente. Vai solucionada. Não vai fazer. Estamos a dizer que entrando agora na questão do modelo que está a ser usado, sim, a questão do modelo que está a ser usado, estamos a falar que há debates nos hotéis, há debates nas escolas hoje em dia, estamos a ver que foram montadas brigadas que estão a nível das províncias, estão a fazer a escutação às populações, todas essas coisas, mas a questão do fundo é o que o meu colega lá estava a dizer, é que até que ponto aquelas falas do bairro, do distrito, da localidade serão levadas em conta para dentro do diálogo inclusivo e materializar aqueles feitos. Você chama a dizer que a própria única pessoa, o Venâncio, que traçou 21 pontos, não levaram em casa, vão levar causa de cerca de 33 milhões de moçambicanos para fazer. Então, chama a dizer que é mais um diálogo, são mais encontros para entreter o povo, Sim. mostrar a quem financia tudo isso, dizer, olha, fizemos isso, estamos nesse passo, porque em algum momento Moçambique tem que responder a nível internacional dentro daquilo que é a democracia. Sabemos muito bem quem financia as eleições. Sim. Então, são essas pessoas que, em algum momento, se a democracia ela for beliscada, Moçambique vai chupar com isso, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista internacional. Muito bem, muitíssimo obrigado, Baltazar. Passamos então para si, Orlando, no entanto, já para decorrermos com o próximo tema sobre o governo que garante que os 18 mil funcionários fantasmas não representam custos para o Estado. De forma mesmo muito breve, pois o tempo já vai nos deixando, houve cá uma redução naquele que era o nosso período de emissão. Até que ponto é que a simples suspensão desses 18 mil, quase 19 mil fantasmas resolve o problema estrutural dos mesmos, considerando que existe uma prova de vida, mas apesar de ter havido suspensão depois dessa prova, existe a possibilidade de novos fantasmas surgirem em número menor ou maior? Muito brevemente. Bom, dos 18 mil, agora vi que há mais 68 mil fantasmas. Olha, eu acho que esse assunto, para mim... Os 68 mil estamos a falar nos últimos anos. Sim. Nos últimos anos, totalizando... São 68 mil. Olha, eu tenho dito sempre que enquanto não houver claridade sobre esse assunto de funcionário fantasma, dificilmente nós vamos perceber se essa informação é real ou não é real. Primeiro, existe sim, como eles afirmam, quais são os setores que esses fantasmas estavam sendo afetos? Quais as atividades que exerciam? Que funções? Em que categorias? Quais as áreas? Essa informação é muito relevante, porque debatermos uma informação ao acaso, são 18 mil fantasmas, já não queriam nenhum impacto negativo ao orçamento do Estado, não queriam um impacto... Quer dizer, a cada dia temos uma nova novela sobre esse assunto, mas o governo não nos trouxe de forma específica. No setor X eram tantas pessoas, de tanta função, por quanto tempo, por quanto período. Nós não temos essa informação. Como é que de forma categórica, hoje já dizem que não cria nenhum impacto negativo isso? Significa que é uma informação assim, não concreto, que talvez era para demonstrar que é uma tendência de trabalho ou fazer de conta a trabalhar,
Mas é preciso clarificar, porque eu me recordo, eu dizia aqui neste mesmo programa que há anos atrás, 2, 3 anos atrás, no Ministério da Defesa, quando descobriu-se a questão de fantasmas, foram claros. É tal fulano, fazia isto, mais aquilo. Vimos, foram para o tribunal, foram condenados, foram julgados, tudo. Então, e foi julgado, foram condenados. Isso tudo foram evidências de que existiam esses dilemas a partir da contabilidade do Ministério da Defesa por e tal. Mas o cenário atual é difícil a gente acreditar se realmente existem, esses tais existiram. Mas como se trata de fantasma, é uma coisa inexistente. Pode ser essa forma filosófica, essa forma de figura de estilo, né? Pode ser fantasma porque houve muitas dívidas, pode ser fantasma porque houve desvio de aplicação dos orçamentos que eram canalizados a alguns setores ou alguns ministérios, houve fantasma porque houve déficit em alguns orçamentos que depois não se justificou os dinheiros, houve fantasma porque houve o uso indevido dos orçamentos que eram alocados aos seus ministérios, houve fantasma porque não se alocava o dinheiro para a compra de material didático ou material de logística para o trabalho corrente. Quer dizer, são várias interpretações, mas em termos concretos, quais são os setores? Que funções exerciam? O que eles faziam lá? Por quanto tempo? Por quanto período? É isso que nos interessa. Para nós acreditamos que isso é verdade. Agora, se me traga essa informação, para mim não tenho muito a acreditar sobre essa informação. Simplesmente ouvir e acompanhar até lá. Dizem que há detidos, sei lá, dizem que há detidos, ou houve um fugitivo. Quer dizer, é informação assim, sei lá, que eu acho que essa informação pode ser uma informação um pouco assim, desastrosa, abismal, que coloca em causa aquilo que é o prestígio da comunicação e também fora não ser acreditado para quem recepciona. Quer dizer, esses todos os dilemas põem-se em causa. Então, um Estado organizado, que já estamos há um bom tempo a fazer prova de vida, a pagar salário com o número exato, só para ter de exemplo, só para falhar fazer prova de vida nesse tal mês, não apanha salários. E já, esses indivíduos, como que era a prestação de salário? Com que critério? Então, é por aí que essas questões não foram assim trazidas a público de forma mais transparente, com clareza, para a gente compreender isso. Muito bem, muitíssimo obrigado. Em Baltazar, vou pedir que comente, talvez de forma já superficial em relação a esse tema, mas há um outro ponto no que diz respeito ao terceiro tema da nossa discussão, porque o tempo já não nos ajuda assim tanto. Vamos fazer um exercício diferente. O Orlando comentou em relação aos 18 mil funcionários fantasmas. O Baltazar poderá falar em relação àquela que é a reação da Ministra da Educação, Samaria Tovela, sobre a reclamação de horas extras. É um problema, são dois problemas, mas parece um só. E o professor Pangaia, como temos este último tema, é um tema que o professor Pangaia tem muito abordado. Acredito que tem alguma coisa a nos dizer no que diz respeito aos terroristas que se reúnem com a população numa mesquita em Mocimba da Praia. Então, Baltazar, já de forma superficial em relação ao tema que o Orlando estava cá a citar, sei que deseja falar sobre isso, mas peço que seja um bocado mais profundo em relação às declarações de Samaria Tovela, que diz que ela reconhece que há falhas sim na comunicação entre o Governo Central e as direções estruturais, mas até que ponto é que essas falhas explicam os atrasos e o que deveria ser feito para melhorar? Bom, indo no que o colega estava a dizer em relação a esta situação que ele estava a colocar, a questão dos 18 mil funcionários, né? Sabemos que nos últimos anos, principalmente em 2024, tivemos ali um registro que o próprio governo veio dizer na altura que estávamos aproximadamente a 4 mil funcionários fantasmas, e hoje em 2025, um ano depois, vem dizer que o número subiu 5, 6 vezes mais. Estamos a falar de 18 mil funcionários, né? O colega tocou a questão da questão dos podemos dizer a questão das provas de vida, né, que são feitas na função pública para fazer o controle de quantos funcionários tem o Estado até os dias de hoje, mas dizer que a própria prova de vida que é feita, ou esta prova de vida que é feita, ela é feita online. Simplesmente tu já tens o link, ele vai preenchendo os seus dados
Há dias conversava com um colega, disse que há dias atrás completei anos, já fui chamado no serviço porque tenho que ir mostrar a prova de vida que ainda estou, essas coisas. Então, acusou alguma coisa. Então, dizer que dentro das nossas instituições, porque é só um que clica, o sistema, como dizem na voz popular, é só um que clica, que é para os salários, enter, né, que os salários já foram pagos. Agora, a questão é que a cada setor, a cada ministério, a cada direção, a cada escola, há uma folha, há uma folha de presença assinada, ou sabemos quantos funcionários tem, e essa folha vai até ao Ministério das Finanças, ao Ministério de Negócios, ao Ministério das Finanças, ao Ministério da Economia, que é feito o pagamento. Então, como é que a nível da base o número falha, então aquele que falha, mas depois vamos acusar o topo. Estamos a dizer que a partir das escolas, a partir dos recursos humanos, a partir da direção, a partir dos recursos humanos, é onde estão os esquemas, porque são esses que fazem chegar as folhas de que funcionário X pertence a nós, participou nesse mês, deu essas aulas, fez isso, ou veio trabalhar essa semana, então é daqui. Então estamos a dizer que há um esquema montado dentro do Ministério da Economia, ou lá onde são feitos os pagamentos, que esses mesmos sabem, porque se falha nas folhas de pagamento, e não vamos culpar e dizer que há algum problema. Primeiro, o modelo usado para provas de vida, ele não é eficaz para aquilo que é o controle do próprio Estado. Estamos a dizer que nem o próprio Estado sabe quem é quem dentro daquilo que são os setores que foram criados. Muito bem. Bom, indo naquilo que é a questão do pronunciamento da própria Ministra da Educação, quando fala, chama as irmãs de uma vez que é um valor dentro dessa discussão que tocamos em relação aos funcionários fantasma. Chama a dizer que foram cerca de 18 mil funcionários que recebiam salário sem existir. E esse valor ia para certas pessoas dentro daquilo que são um grupo de esquema, daquilo que foram montados. Chama a dizer que acaba afetando aquilo que não só o pagamento dos professores, como também a classe de saúde, que recentemente já ameaçou a questão disso. Chama a dizer que esse valor poderia muito bem pagar essas horas extras na educação, na saúde, ia-se construir mais pontes, ia construir mais escolas. Estamos aqui. É um dinheiro que vai para um grupo de pessoas. Depois vimos maçons, carros de última cilindragem, estamos a ver viagens que às vezes são feitas que não tem nenhum relatório. Estamos aqui. Há falta de controle. O pronunciamento de Sua Excelência Ministra da Educação, em algum momento, é um paracetamol, mas o paracetamol em nenhum momento ele às vezes cura, né? Tem que ser sempre usado outros métodos. Então, é um pronunciamento que veio não para solucionar, apesar do governo reconhecer que há esse problema, mas estamos a dizer que há esses fundos que vão fugindo de um lado para o outro, que em algum momento não ajudam que aquilo que é o funcionamento, a gestão do próprio Estado, em algum momento tem afetado alguns setores. E esses setores são esses que estamos a referir aqui. A questão dos pagamentos na educação, a questão do pagamento na saúde, a falta de medicamentos nos hospitais, a falta de reabilitação das estradas. Estamos a dizer que as escolas, tem certas escolas que até hoje nem a infraestrutura não está lá, nem o livro não está lá. Estamos aqui, se até uma carteira não é possível, então que realmente o livro não está. Então, são esses fundos que vão escapando, que alguns vão abocanhando dentro daquilo que são os seus serviços, que vão fazendo falta, e estamos aqui com um exemplo claro. Então, o pronunciamento é mais para acalmar essa classe dos professores, mas não vem solucionar. A solução seria já que foi constatado este furo de 18 mil funcionários, que agora levem esse dinheiro que iam pagando, que comecem já a fazer esses pagamentos dentro das escolas. Muito bem, muitíssimo obrigado, Baltazar, a colocar aqui situações que estão diretamente ligadas ao tema que Orlando esteve a explicar. Deveríamos ter a oportunidade de discutir de forma mais profunda em relação a isto, pois são temas que afetam de forma direta a diversas famílias que não têm sequer um pão para colocar na mesa e ainda falta o salário, então as horas extras. O professor Pangaia, uma outra preocupação, talvez ainda mais grave, um problema que afeta não apenas a província de Cabo Delgado, mas faz chorar todo um país. Estamos a falar de terroristas que hoje se reúnem, segundo informações e vídeos que são postos a circular nas redes sociais, numa mesquita em Mocimba da Praia. E para hoje também existem informações de que começam a invadir a província de Nampula. E há preocupações de que possa se alastrar para outros pontos do país. Para além de múltiplos relatos de ataques terroristas, sequestros, decapitações, presença contínua desses mesmos insurgentes, hoje temos este fato. Os mesmos estão a invadir
mesquitas, lugares de culto onde devia se procurar por Deus, para quem é muçulmano devia procurar por Alá, mas são insurgentes que acabam surgindo e aterrorizando os crentes ou então os fiéis dessas mesmas congregações. Até que ponto é que o uso de espaços como esses religiosos para ações dos insurgentes pode enfraquecer não apenas o tecido social, como também a confiança nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique e especialmente no que diz respeito ao próprio governo? Não, aquele cenário demonstra uma fraca grave no concernente à defesa e segurança no nosso país, pese embora até nós tenhamos a tal aliança com os ruandeses. Não faz sentido que eles tenham entrado na vila de Mocimboa da Praia, fardados como eles estão, entrarem até na mesquita, onde a população estava lá a adorar o seu Alá e poderem sair sem que eles pudessem ser interceptados. Fraca inteligência militar que o país está a evidenciar neste momento. Mas, acima de tudo, é uma questão de análise, inclusivamente por parte dos nossos governantes, relativamente aos parceiros que temos para poder ajudar nesse processo de defesa e segurança. Supostamente, nós temos parceiros que estão nos a apoiar para garantir a defesa e segurança no país, mas que, na verdade, podem ser os mesmos, aliás, devem ser os mesmos que estão por detrás do terrorismo em Cabo Delgado. Como é que se explica que numa província onde temos os ruandeses que estão sendo pagos valores avultados para proteger a província de Cabo Delgado, particularmente aos interesses ocidentais, os terroristas estejam a passear a sua classe daquele jeito? Para fazer isso, onde que estão os franceses? Onde que estão os estadunidenses que praticamente foram entregues os recursos de Cabo Delgado, mas, no entanto, em seu redor estão aí terroristas a poder criar mal-estar na população? Não é um motivo esse de poder refletir o que estará a acontecer com os franceses, estadunidenses, que foram entregues praticamente de Cabo Delgado, mas que os terroristas estão a passear ali? Já imaginamos qual é a capacidade que os Estados Unidos têm, a França tem, de poder fazer uma radiografia através de tantos drones que estão a fornecer ali na Ucrânia, que não são capazes de poder identificar onde que aqueles terroristas têm as bases e poder neutralizá-los? Há quem que não acredita, duvida que a França tenha essa capacidade de poder identificar todas as bases instaladas em Cabo Delgado? Alguém pode duvidar nisso? Com tanta ciência e tecnologia que a França tem. E tem, nesse momento, aqueles a explorarem recursos ali e a passear só atacar a população, mas não atacam os interesses franceses. O que estará a acontecer? Essa questão é que eu fico incomodado com a maneira como o nosso governo está a lidar com esses ocidentais que são nossos inimigos, que estão a sustentar a questão de terrorismo para que eles possam continuar ainda a explorar os recursos a custo zero. Não há ninguém que pode duvidar a capacidade da França de poder colocar os seus drones, os seus equipamentos para identificar todas as bases que estão em Cabo Delgado. Não existe. Significa isso que eles conhecem onde estão aqueles terroristas, onde estão as bases dos terroristas, eles conhecem. Os benefícios. Então, agora, por que o governo moçambicano acha que é normal que está acontecendo aquilo, entrar na vila de Mocimboa da Praia? Em que momento já se ouviu de que aqueles terroristas mexeram com os equipamentos das empresas francesas lá? Nenhum momento. Nunca aconteceu isso. E por que eles não podem, já que eles estão aqui na capital, a dizer que estão nos apoiar, estão ao nosso lado, aparecem nas eleições, por que não nos apoiam para uma questão fundamental que está a tirar vidas humanas em Cabo Delgado? Significa que há interesses naquela situação. Não, é muita pena que o governo possa
há uma coisa aqui que tem que se pensar. Se efetivamente o governo pretende terminar com aquele processo de coisa, quer aliança, que se faça aliança com Cuba, que se faça aliança militar com a Rússia. Há de ver, porque quem está a explorar recursos ali são os ocidentais. Então, se pega outros que estão fora desse contexto de exploração de recursos, como Cuba, por exemplo, como a Rússia, há de ver que o terrorismo vai acabar ali. Não há como pegar os ocidentais a explorar recursos e ser os mesmos ocidentais, nossos parceiros militares, a defender o governo. Não temos como, não temos saída nisso. Doutor Pangai, é algo interessante que traz o questionamento. Se formos a reparar, em todos os países onde estão os ocidentais... Já em jeito de últimas considerações. Sim, em todos os países onde estão os ocidentais, principalmente a França, se formos a ver, sempre tivemos alguns problemas. A questão é por que não atacam esses sítios e sempre estão com a população. No vídeo que circula por aí, dando conta que os insurgentes estavam em contato com a população, estamos a dizer que está a 1 quilômetro da base dos ruandeses. Mora aqui a narrativa de que os ruandeses seriam a solução da resolução do próprio problema em Cabo Delgado. Eles mesmos muito bem dizem, não estamos à procura de vocês, nós somos os vossos parceiros, somos as pessoas que estamos ao vosso lado. Nós só apenas estamos contra as políticas ou estamos contra aquilo que é a própria força militar moçambicana e ruandesa. Quer dizer que os próprios insurgentes agora já criam uma outra narrativa de que não estamos muito mais para matar as pessoas, mas sim estamos aos vossos lados, nós seremos os vossos aliados, mas sim queremos acabar com aquilo que são as forças. E outro lado é que a própria força, o próprio governo moçambicano, incluindo as forças amigas, elas estão mais preocupadas em preservar as empresas multinacionais e não proteger a população. Por mais que criem essa narrativa de que não, estamos ali para defender a população, mas o que o Dr. Pangai estava a dizer, se formos a ver, é que essas empresas nunca foram atacadas e nunca estão a ser atacadas. Ataca-se mais a população de que as empresas estão sendo muito bem protegidas. Há uma força muito forte por trás dessas empresas em relação à população. Não se justifica um grupo de insurgentes, baixo de 9 elementos, vão a uma mesquita, entram durante 1 hora, 2 horas, conversam com a população, estão a falar que a 1 quilômetro separando com aquilo que são as bases de Ruanda. Quer dizer que hoje em dia a própria força, e ainda por cima vão com o próprio fartamento da força ruandesa. Estamos a dizer que a própria força ruandesa hoje já não está naquela narrativa de que estamos ali para proteger a própria população, mas sim está mais protegendo as próprias empresas multinacionais. Então podemos dizer que muito bem que, independentemente da força que vier em Moçambique, já não é para proteger a população, está mais ali em defesa. Por isso que sabemos muito bem que até que ponto essas empresas, esse produto que está sendo explorado em Moçambique pode vir a contribuir para o Estado. Então, dentro daquilo que são interesses individuais, coletivos, desses grupos que estão à frente dessas empresas, hoje em dia as forças não estão mais para proteger a população, mas sim proteger essas empresas. Porque não se justifica uma base que está a 1 quilômetro e não se saiba ou não saibam que temos algo estranho dentro da cidade. Então quer dizer que dentro da vila de Mocimba da Praia, dentro do distrito de Mocimba da Praia, então a segurança ela é. Sabemos muito bem que a resolução do conflito a nível internacional ou nacional, ele é um processo e tem suas dinâmicas, mas neste momento estamos a dizer que as próprias insurgências já aparecem como outra narrativa de que estão ao lado da população e não para matar, mas sim o inimigo deles agora é sempre o Estado. Sabemos muito bem que desde o início eles foram atacando as instituições públicas no sentido de reivindicar aquilo que são os interesses, esses interesses que nunca vieram ao público, mas que em algum momento nós podemos trazer como uma especulação. Aliás, os ruandeses não estão ali para proteger as empresas francesas. Aquilo é um discurso para camuflar a real atividade que os ruandeses têm de poder aterrorizar o povo moçambicano, pura e simplesmente.
mesmo que aquelas empresas não tivessem nenhuma força de proteção, aqueles senhores não iam atacar. Os ocidentais sabem muito bem o jogo que estão a fazer ali para poder nos entreter. Nós estamos a pensar de que os ruandeses estão nos a proteger, mas que, afinal de contas, o papel dos ruandeses é pura simplesmente de estar a garantir o tal terrorismo cá no país. Não faz sentido. Ninguém pode compreender uma situação daquelas, em que a 1 quilômetro, muito próximo, eles lá, tendo aquelas infraestruturas todas, obviamente que têm radares que controlam toda a movimentação num raio muito superior a essa que podiam ter. Qualquer um que possa entrar, se calhar um raio de 10, 15 quilômetros, eles conseguem notar que alguma coisa está a entrar aqui, com todos os radares que eles têm. Não pode dizer aqui que, tendo aquele equipamento todo de grande valor, que eles não tenham montado radares que possam controlar a entrada de qualquer perigo na circunferência onde estão os equipamentos. Não é possível isso. Aqueles ali estão pura simples. Os ruandeses, sobretudo, sabemos que os ruandeses estão sendo pagos por esses ocidentais. Estão aí a cumprir uma missão, pura simplesmente, de poder aterrorizar a população moçambicana, enquanto eles vão pilhando os nossos recursos. Mudem da parceria. Vão pegar cubanos, vão pegar russos, para poder contrapor aquela situação. Mas há mandem embora os ruandeses. Em ter novas parcerias para combater o terrorismo em Cabo Delgado? Olha, é preciso, para nós podermos clarificar essa situação, que pegue novas parcerias não ocidentais. Porque, na verdade, os ocidentais estão nos a entreter ali. Não há como os ocidentais, eles dizerem que não têm capacidade de poder identificar as bases dos terroristas em Cabo Delgado, onde eles mesmos têm equipamentos de grande valor. Nunca eles iriam entregar equipamentos de grande valor num sítio onde não existe segurança. Nunca veriam isso. Eles sabem muito bem que os seus equipamentos estão seguros. Em nenhum momento serão destruídos. Por isso mesmo estão lá para ser a sua vontade. Então, vamos lá pegar cubanos, russos, para poder agarrar os ocidentais que estão a aterrorizar Cabo Delgado. Só assim. Caso contrário, dificilmente continuaremos a ter nossos concidadãos. É penoso ver dia após dia jovens a irem para Cabo Delgado e voltarem em diferentes províncias em caixões e caixões mal feitos que nem os próprios familiares chegam a poder visualizar as caras dos seus entes queridos. Talvez, a sua questão, eu só fiquei interessado com essa questão de que não há gastos ou não há perdas aqui pelo fato de 18 mil. Exato. Também jeito de últimas considerações, professor Pangai. Sim. Como é que se justifica isso de 18 mil funcionários que foram detectados como fantasmas, que estavam sendo pagos salários e que se diga de que não há despesas aqui para com esse número de considerando funcionários? Que não se sabe exatamente em que periodicidade é que eles estavam a receber os salários. Não saber é uma coisa, outra coisa é admitir que houve aqui muito dinheiro que foi gasto por esses senhores. Houve dinheiro que foi gasto. Então, nessa ótica, isso, mais uma vez, evidencia essa questão que nós temos estado a falar aqui, da incompetência dos membros do governo, da inutilidade dos membros do governo, que deveriam estar a controlar. Olha, se eles não conseguem fazer um recenseamento só de funcionários e agentes do Estado, como é que eles nos garantem hoje que conseguem fazer o recenseamento geral da população? Obrigado, Sr. Pangai. Como é que eles, deixa eu terminar, como é que eles hoje dizem que conseguem fazer o recenseamento eleitoral da população, mas não conseguem apresentar um recenseamento só de funcionários e agentes do Estado? É incrível compreender isso. Essa é uma maneira propositada. Eles sabem para onde esse dinheiro foi. Há dia vimos uma das televisões a apresentar que foram gastos 16 mil milhões de meticais a pagar a funcionários falecidos, a funcionários desvinculados, entre várias outras coisas. Houve essas contas que a televisão fez. 16 mil milhões de meticais. Então, hoje, quando eles aparecem de cá, não há custos aqui, dentre outros. É uma questão de querer tentar fugir da responsabilidade, porque nós exigimos aqui uma responsabilidade do chefe do governo. O chefe do governo, ele é responsável por todo o valor que foi pago indevidamente a sujeitos que não estão a trabalhar. Ele, como chefe do Estado, onde que estava
quando estava a se efetuar pagamentos desta natureza. Não há como. Se você é chefe de um determinado departamento, todas as falcatruas que ocorrerem ali, em última instância, você como chefe de departamento deve responder por isso. E se não consegue, vai à cadeia. Muito bem, obrigado, professor Pangai. Orlando também tem a oportunidade para últimas considerações, já estamos mesmo a encerrar. Para questões do terrorismo em Cabo Delgado, há que concordar com o professor Pangai que é preciso estar claro, ruandeses têm parceria muito, mas muito profundo e que nós vamos desvendar agora com os franceses. Onde Ruanda penetra, tarde ou cedo, há problemas sérios de segurança. E eu não sei com que decisão o governo teria decidido, né, ir abraçar Ruanda como uma estratégia para ajudar a combater o terrorismo em Cabo Delgado. Está claro, tem vários outros países de exemplo de que o Ruanda está lá não para beneficiar aonde ele passa ou onde ele é acreditado, mas sim para beneficiar a eles. Eles criam um dilema. Aquelas empresas multinacionais que estão em Cabo Delgado, nenhuma delas vai ser atacada ali. Nenhuma delas. Onde há terrorismo, há guerra, as empresas também entram em causa. Houve uma simulação de Sazoli, houve questão de segurança, aquelas todas, aquilo era tudo arquitetado para pensar-se que em Cabo Delgado, né, a questão de segurança é mesmo até as infraestruturas lá existentes, enquanto que não. Eles aterrorizam a população vai deslocar para um ponto, do ponto para o outro e cria aquele todo alarme e que no fundo, é uma forma, é uma inteligência da mente que faz com que, para se pensar que Cabo Delgado há terrorismo. Os financiamentos que caem nas contas dos ruandeses, como é que há rendimentos? Porque não é possível haver pagamento e não haver rendimentos. Significa que quanto mais aterroriza a população, mais só se beneficiam dos locais onde há recursos, vão isolar os locais, porque quando a população sai daquele ponto, lá mais regressam. Isola-se aquele ponto e eles põem as maquinarias, fazem estudos, desculpa que é o que? Há recursos. E de uma outra maneira vira uma outra entidade com interesse que não temos que investir em Cabo Delgado para a questão de segurança, para tal. Tudo aquilo é uma política para enganar o que é a população. Esta população tinha machamba ali, já não tem machamba. E o Estado, essas pessoas, sempre que estamos a trabalhar no assunto, pessoas que já se deslocaram hoje, fala-se de 4.680 nessa semana, que deslocaram-se, fala-se de Cabo Delgado e Nampula. Esse assunto é um assunto sensível. E o mais grave ainda é ver os nossos dirigentes das Forças Armadas a entrar no jogo de exploração de recursos. Como é que é possível? O indivíduo teve que garantir a integridade territorial, mas ter licenças para explorar. Qual é o que foi usado? Por que é assim? Quer dizer, o povo mísero é que deve ser sacrificado para garantir eles. Porque no Estado sério, onde o ministro tem licença para explorar recursos, no sítio onde há segurança, como que ele vai ter empresa para explorar onde não há segurança? Isso tem que se justificar. Primeiro... Então, esse assunto, logo em antemão, vê-se que é uma coisa propositada. Que tirem os ruandeses, como dizia o professor Pangai, eu concordo com ele, remova lá os ruandeses, vamos colocar os russos. Os russos não gostam de brincadeira. Vão mapear Cabo Delgado, em menos de 24 horas, onde estão instaladas as bases, a Rússia vai descobrir. E vai haver bombardeamento lá, e não temos terroristas aqui em Moçambique. Mas, por saber a seriedade da Rússia, eles nunca vão aceitar. Ainda que a Rússia fizesse um estudo de mapeamento em Cabo Delgado, nunca vão autorizar a Rússia a fazer o seu trabalho lá, porque sabe que a bolada, os beneficiários, que são eles mesmos, não terão mais nhongas lá, não terão mais benefícios lá, e sairá em benefício ao povo que desloca-se. E para ver a exploração dos recursos, aí sim teremos a questão de transparência como tal. E mais, se bem que eles são incompetentes, que aceitam as eleições livres, justas e transparentes, aonde o povo moçambicano tem alternância política para mudar o cenário da situação do país. Porque pela alternância política, nós teremos aqui em Moçambique um novo cenário, um novo rumo. Essa toda luta, esse pacote todo do diálogo por aí tal, é que todos esses aqui, lá em cima, estão a beneficiar daquela desordem toda, daquela situação de manipulação, de terrorismo em Cabo Delgado, em benefícios próprios,
e não para beneficiar o teu povo. Porque um indivíduo que desloca-se via de Machamba, fica um sítio dependente de takeaway, dependente daquela ajuda mísera. Dificilmente nós temos nos países a evoluir. A questão do Cabo Delgado não está somente de turismo. É preciso que haja seriedade. O Presidente da República precisa de ser sério. Não entrar nessa linhagem que já entrou, de ser ir para Ruanda, beneficiar disto, mais aquilo, conversar aquilo, mais aquilo. Porque ele, neste momento, está rodeado de lobos, em que ele não tem voz ativa para dizer não e nem para dizer sim, mas para dizer que vá daqui e ele tem que cumprir. Então, isso é muito perigoso. O chefe do governo precisa de tomar decisão séria, uma palavra de apreço, de que, olha, eu sou chefe do governo, eu, enquanto não era presidente, assisti isso. E agora, como presidente da República, tenho decisão que é esta. Eu já não quero mais essa aliança, não há nada, dizem que não há compromisso, não é isso? Não há compromisso, não há nada, que não podem sair, então logo, o presidente da República pode escolher uma nova aliança, após alguma escutação ao Conselho Nacional de Segurança e aos demais personalidades, para ver se a situação do Cabo Delgado possa se resolver. Porque esta política salastrada, Ruanda cada dia está lá a encher e Ruanda não vai sair daqui sem que lá se possa derramar mais vidas lá, enquanto não ter benefício próprio. Porque o Ruanda tem uma política. Ruanda, ele decidiu no país dele que, olha, nosso país nunca vai ter o quê? Nunca vai ser invadido. Nós estamos pela Ruanda. Por isso que ele fala que sacrifica outros países para quê? Para tirar recursos para ir canalizar o país dele. E o Ruanda está ali, maquinaria de alto calibre sobre armamento bélico. Está ali. Ruanda, o que tem Ruanda? Para ter aquele equipamento. Beneficia dos países vizinhos. Aliás, Moçambique é um deles. Já não temos tempo. Sim. Muitíssimo obrigado, caríssimos painelistas. Agradeço também a si, caro telespectador internauta, que nos acompanhou do princípio até o final deste debate, que foi aceso, não apenas porque discutimos sobre um ponto do país onde cheira a pólvora, mas tivemos 4 pontos que preocupam a todos os cidadãos moçambicanos. Mas nós prometemos voltar na próxima edição com mais temas a serem arrolados nesta mesma mesa e, quiçá, os mesmos para serem discutidos de forma mais profunda. Estarei consigo na próxima edição. Caro internauta, eu sou Luís Beleza e estarei consigo, como bem disse, na próxima edição do Debate Político, à mesma hora. Fique bem, ou melhor dizendo, fique com Deus e tenha um excelente final de semana. Até lá.